Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos aí mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida, abençoado querido. Eu queria agradecer a toda a família da fé e a todos que se inscreveram em nosso canal, que nos acompanham aqui no nosso canal aqui do YouTube e também nos acompanham nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estou sempre postando lá, principalmente os vídeos aqui do YouTube, e também para os abençoados aí do WhatsApp, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir você para se inscrever em nosso canal, se você ainda não fez. Faça hoje mesmo, se inscreva, curta, deixa aí o seu like, isso é importante. Comentem à vontade, porque de vez em quando o YouTube fala comigo: olha, nós estamos enviando os seus vídeos na página principal, está tendo boa aceitação. E isso aí é fazer também a palavra correr até que chegue lá dentro dos porões, os alçapões do sistema religioso, onde tem aprisionado a vida de muitos irmãos nossos. Esse é o nosso objetivo. Tá bom, meu querido? Então faça isso e comentem à vontade. E também compartilhem aí os nossos vídeos, tá bom? Principalmente se você amar. Se aquilo que você ama merece ser compartilhado. Entendo eu dessa forma, tá bom? Bom, amados, deixa que eu colocar antes de entrar na mensagem. Muita gente às vezes me cobra, né? Um posicionamento. Às vezes querem esclarecer algumas dúvidas comigo. Eu entendo que muita gente tem dúvida, principalmente para aqueles que estão chegando hoje na graça. Tem muitas dúvidas, é super normal. Mas, sinceramente, eu, humanamente falando, não tenho condições de atender a todos como todos vocês merecem. Então, vocês me desculpem, tá? Às vezes passa uma, duas, três, quatro pessoas aí, eu não falo. Abençoados, me perdoem, tá bom? Porque realmente o meu dia, ele é um dia muito complicado. Eu trabalho com vendas. E vendas é foco. Se eu tirar o foco de vendas e colocar às vezes para responder ali aquele abençoado, eu perco venda. E eu perdendo venda é o meu dia a dia, é o meu pão de cada dia. Então eu peço compreensão a vocês, tá? E já perdoa, irmão André, de antemão, tá legal? Essa semana eu creio que a gente vai ter novidade em relação ao livro, tá legal? Eu não vou antecipar nada em relação ao livro Doutrinas do Inferno. Está quase pronto, abençoado. Glória a Deus. Finalmente vai sair, né, o nosso e-book. Então fiquem ligados essa semana aí, tá legal? Bom, abençoados, vamos então ao tema, que é uma continuação do tema da semana passada. Se não me engano, foi quinta-feira ou sexta, né? Acho que foi sexta que eu coloquei o primeiro tema, onde nós estamos abordando aí, né, a palavra igreja, né? Estamos o que é esse estudo? Eu peguei todas as palavras onde está escrito igreja, né, dentro da Bíblia, e eu estou trazendo um entendimento correto para essas palavras. O que é um entendimento correto? Não é um entendimento segundo o viés de homens, mas da própria palavra. Então, como se faz assim um estudo, André, dentro da própria palavra que seja limpo? Abençoado é a palavra pela palavra e não filosofias humanas. Então eu encontrei essa palavra igreja, tá? 53 vezes que ela aparece no Novo Testamento. Ela não é uma palavra do Antigo Testamento, tá? Ela só apareceu no Novo Testamento, escrito em grego. Então ela aparece 57 vezes na tradução João Ferreira de Almeida, tá? Que é muito usada pelos evangélicos. E 53 vezes a palavra igreja aparece na tradução da Bíblia dos católicos, que é a Bíblia de Jerusalém. Às vezes tem umas ou outras aí que diferem um pouquinho, mas basicamente essas duas são as mais usadas no mundo, tá bom? Então a gente considera aí 4 versículos a mais que tem na tradução João Ferreira de Almeida, que nós vamos tratar esses quatro acréscimos que tiveram em relação a essa palavra igreja. Vamos ver aonde foi ali o erro, ou então um acréscimo para ajeitar alguma coisa, como nós vamos ver na mensagem de hoje, tá legal? Então, meus queridos, deixa eu só desligar aqui, pronto, desliguei aqui a internet, senão vai entrar qualquer coisa, vai entrar aí um pop-up aí do Messenger e do WhatsApp. Bom, então estamos entendidos, abençoados? E no primeiro vídeo dessa série,
eu trouxe o entendimento sobre o versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Quando Jesus se declara a pedra angular da igreja. Se você quer entender a fundo a palavra igreja no versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, corre lá e assista essa primeira parte, tá? Ela estará aqui nas descrições e também nos comentários aí desse vídeo. Nós então utilizamos alguns meios para encontrar a verdade dessa palavra dentro do contexto de onde está escrito. Depois eu vou tecer alguns comentários sobre os métodos dessa pesquisa que estamos fazendo, tá bom? Então, nessa segunda parte, nós vamos analisar um outro versículo, também bastante interessante, que vamos ler com vocês, que está em Mateus agora, capítulo 18, versículo 17. Mais uma vez vamos encontrar Jesus de Nazaré falando sobre igreja, né? Vamos ver o texto, vamos analisar nas duas versões, já que eu estou tratando as duas versões, vamos analisar na versão da Bíblia de Jerusalém e na versão João Ferreira de Almeida. Abençoados, é praticamente o mesmo texto, não muda nada, só ali que botou como um pagão e um publicano, e na João Ferreira de Almeida, né, na Almeida corrigida e fiel, que eu usei, está gentio. A única diferença é essa, tá? Mas não é o caso aqui da gente analisar isso aí. Nós estamos analisando o quê? A igreja. Veja lá. Vamos ler esse versículo então na Bíblia de Jerusalém. E diz: se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Então, amados, mais uma vez encontramos essa palavra aí, Jesus falando sobre igreja nesse texto, né? Então vamos colocá-los, vamos atualizar à luz da graça, porque está começando agora a nossa mensagem. Antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de tornar público a motivação para este estudo sobre a palavra igreja na Bíblia. Por que eu me motivei para estar trazendo esse assunto para vocês? O primeiro é pela verdade do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo ressuscitado, que esse Evangelho foi entregue primeiro ao apóstolo Paulo. Então é pela verdade do Evangelho. E que por milênios, essa verdade ela tem sido abafada pelo sistema religioso, com seus costumes e regras totalmente baseados em tradição humana e não na tradição bíblica. O que eu quero dizer com isso é que a tradição humana, dentro das igrejas católicas, dentro dessas igrejas que nós chamamos de igrejas protestantes evangélicas, é tudo tradição humana e não tradição bíblica. Pouca coisa da Bíblia. E é bom falar também que esse livro, a Bíblia que nós estamos tratando, é deles. Eles que colocaram os livros lá dentro. Eles que arrumaram essa biblioteca. E que ao longo dos séculos tem sido prostituído pelos seus líderes. Então o segundo motivo agora é para que você, abençoado, de uma vez por todas, tenha argumentos contra aqueles que defendem essa instituição que chamam de igreja como divina. Eles têm a instituição como divina. E que os líderes desse sistema se apoiam onde? Na Bíblia, para afirmarem que aquele lugar de reunião é sagrado. E neste vídeo vamos estar mostrando que não é segundo a Bíblia. Que tudo que nós vemos lá dentro do sistema religioso não está na Bíblia, abençoado. Olha só, e você não sabia disso. Fecha aspas aí sobre essa motivação minha, tá bom? Então voltemos ao estudo e ao versículo que nós lemos no começo. Eu vou colocar de novo para que ele fica bem assim na mente de vocês. Então esse texto é o segundo que aparece na Bíblia na ordem cronológica. O primeiro foi Mateus capítulo 16, que nós tratamos aqui, né, versículo 18. O primeiro foi isso aqui. E, mais uma vez, proferida por Jesus. Amados, essa fala de Jesus, essa fala aí, só aparece em Mateus, como também a outra fala que nós analisamos. Mas eu, André, eu quero crer que Jesus falou isso. Só que não falou isso dessa forma. Tá entendendo? Porque conforme eu falei, um texto da vida de Jesus, quanto mais aparecer nos outros livros,
maior é a probabilidade de Jesus ter falado ou feito aquilo que está escrito. Se você pega um texto, preste atenção, se você pega um texto e esse texto está em 3 livros, pelo menos em 3 livros, principalmente se for os livros considerados sinóticos, que eu já falei, que é Mateus, Marcos e Lucas, se tiver nesses 3 livros, abençoado, é batata. Pode acreditar que Jesus falou aquilo ali. Porque são provas textuais. Tá entendendo? Aí você pode me dizer assim, André, se eu quiser não crer, eu posso não crer nisso aí? Sim, amados, você pode não crer. Você é livre até para não crer nisso aí. Porém, ao não crer, implicará para vocês algumas análises que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Por exemplo, se esse texto aí que você não quer crer implicará no resultado da sua compreensão acerca de outros assuntos que envolvem a sua fé. Ou seja, você tem que entender que você pode até não aceitar aquele versículo ali como sendo original. Não aceite isso aí. Porém, você tem que ver se aquilo ali, se esse não vai te prejudicar no desenvolvimento e compreensão de outros assuntos que envolvem sua fé. Vamos dizer que seja um texto, vamos dizer que não é o caso aqui, tá bom, abençoado? Vamos dizer que seja um texto altamente usado e criado por você para sustentar outras bases bíblicas que você tem. Vamos dizer. Tá entendendo? Então vai te prejudicar. Agora, se for um texto que não vai implicar em nada, você pode crer ou não que não vai alterar o resultado final. Entendeu, abençoado? É igual uma receita de bolo, né? Tem ingredientes de bolo que não pode faltar. Senão, você não consegue nem fazer o bolo. Agora, tem ingredientes que, se você passar um pouquinho ou exceder um pouquinho, não implicará no resultado final. Então, é bom ficar atento, tá bom, queridos? Atento a essas posições que nós tomamos em relação à Bíblia. Então, eu prefiro acreditar que Jesus disse o que disse aí em Mateus capítulo 18, versículo 17, tá bom? Bom, a primeira análise que vamos fazer neste verso é saber se Jesus estava apontando para alguma igreja daquela época. Então nós podemos cravar ali que Jesus não estava apontando para nenhuma igreja naquela época e nem nas igrejas de hoje. Jesus não estava pensando, por exemplo, nesse versículo aí, na Assembleia de Deus, Projeto Vida Nova, na igreja de São Pedro, na igreja de Santo Antônio. Não. Porque nessa época também de Jesus não havia igrejas, em hipótese alguma. Então esse tipo de comércio, que é a igreja, ele foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos depois da morte de Jesus de Nazaré. Porque hoje o que nós vemos é um verdadeiro comércio, não é verdade? Tudo que você vê aí dentro dessas igrejas, as igrejas institucionalizadas, nada disso, querido, remete ao tempo bíblico, nada. Até porque hoje em dia, não sei se vocês já observaram, existem algumas igrejas consideradas as mais modernas, tem as tradicionais e tem as mais modernas. Não estão nem mais abrindo as suas Bíblias em seus encontros. Por isso que esse tipo de assunto que eu estou abordando pouco atrai os nossos irmãos, aqueles que estão amarrados e sistematizados das igrejas que parecem mais morras, porque é isso mesmo. Então hoje os líderes dessas igrejas moderninhas querem ir para onde? Eles querem ir para Brasília. O sonho dourado de todo religioso, de todo líder religioso, é sentar na cadeira número 1 do Brasil. Abençoado, isso é certo. E nós vamos um dia, isso aqui eu estou falando, anota isso, porque vai acontecer. Ainda vai ter um pastor presidente nesse Brasil. Infelizmente, ou padre, né? Infelizmente. Então Jesus, quando falou, vamos voltar aqui ao tema que interessa. Então, quando Jesus falou, se alguém não escutar, falem para a igreja. E se nem a igreja escutar, considera esse como um gentio e publicano. Eu vou colocar de novo para vocês, para nós entender. Vou colocar só na versão João Ferreira de Almeida, tá aí. Então Jesus está falando o quê? Se alguém não escutar, falem para a igreja. Se não a igreja escutar, consideram um gentio ou publicano. O que é isso, meus queridos, que Jesus estava dizendo? Jesus falou de igreja. Bom, o texto original usado aí para essas duas igrejas aparecem nesse texto, tá? É a mesma que Jesus usou
anteriormente em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ou seja, ali na igreja ele usou a palavra grega chamada eclésia. Eu vou colocar para vocês, nós já fizemos até esse apanhado aí na primeira parte, tá aí. Vou colocar de novo esse entendimento aí, tá? Então ali você vê, a definição para isso se dá ao analisar a sua raiz, que é chamado para algo ou lugar. Tá ali, significa chamando para algo. Mas se nós aplicarmos esse princípio para o versículo que estamos vendo hoje, ficará sem sentido, concordam? Por quê? Porque o contexto dessa palavra não nos permite essa compreensão. Não vai fechar. Se eu trocar a palavra ali como chamado para algo e trocar por igreja, não vai fazer sentido. Então o que fazemos, André? Bom, abençoados, quando isso acontecer, em qualquer estudo que vocês estiverem fazendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar o contexto do texto. Por quê? Porque o contexto da palavra no texto aí onde está inserido, no nosso caso igreja, no seu original, não nos traz a sua real compreensão. Então teremos que fazer isso aí. Então vamos analisar o contexto do texto de Mateus capítulo 18, versículo 17. Vamos começar, o seu contexto está aqui no verso 15. Vamos ler então a partir do verso 15 para tentar entender essa igreja que Jesus falou ali, tá? E diz ali, olha, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, antes desse contexto aí, Jesus estava falando acerca da lei de Moisés. Jesus estava explicando a lei, ele foi até indagado ali, os próprios discípulos falaram assim, quem é o maior no reino dos céus? Aí ele trouxe uma criança, falou assim, esse aqui é o maior e tal. Então, Jesus vem dando essa compreensão ali, falando sobre acerca da lei, em Mateus capítulo 18. Esse é o contexto do capítulo, tá bom? Aí o contexto que nós queremos achar é o contexto daquela palavra igreja lá que Jesus colocou no verso 17. Então, antes desse contexto, Jesus estava falando acerca da lei de Moisés, dizendo que aqueles que veem o escândalo, seria melhor arrancar alguma parte do seu corpo e entrar no reino decepado, mutilado, do que ir ao inferno com o corpo completo. Então, aí Jesus, antes, nos versículos anteriores a esse, Jesus fala sobre essa questão, tá bom? Que eu vou até trazer aqui um entendimento rápido sobre por que Jesus falou, só para que a gente tenha entendimento, tá, abençoado? Por que Jesus falou isso? Que era melhor a pessoa arrancar um braço do que ir para o inferno com os dois braços. Na verdade, nessa passagem, eu não vou colocar ela aí, tá? Mas vocês conhecem, né? Na verdade, essa passagem aqui, os líderes do sistema diz que estão falando, que Jesus estava falando do inferno. Esse inferno que Jesus estava falando era um inferno que foi criado por eles. Lá onde o fogo nunca se apaga, né? E lá onde os vermes nunca morrem, onde há os espíritos queimando ali desobedientes, os espíritos que não foram à igreja, os espíritos que não dizimaram, os espíritos que não jejuaram, os espíritos que faltavam aos cultos, né, que faltavam às missas, esses serão queimados eternamente. Essa é a ideia. Amados, claro que o que eu estou falando aqui não é o assunto principal desse estudo, mas nós podemos dar aí, conforme falei, um entendimento para que você que está vindo aí a primeira vez no canal possa entender. Preste atenção, na época de Jesus de Nazaré, na época que Jesus estava vivo, era muito comum aqueles que se tornavam escândalo perante a lei de Moisés, eles eram o quê? Condenados à morte. Eles eram condenados à morte. Dependendo do grau de infração, era condenado à morte. Por exemplo, pegaram uma mulher em atos de adultério, como fizeram com Jesus, era comum que se condenasse à morte aquela mulher por apedrejamento. Ela sofreria até a morte. Depois pegava o corpo dessa mulher, o que fazia? Jogava em um lugar chamado Geena. Pegava e jogava ali. E esse lugar em Geena era um lugar em Israel, naqueles dias, tá, abençoado? O que era o Geena? Era um grande lixão. E ali o que? Pegava e jogavam os corpos das pessoas que faziam esse escândalo. Então, aquele abençoado era condenado pela lei de Moisés, pelo sacerdote. O que acontecia? Matava-se aquela pessoa e jogava no Geena.
E também ali era jogado também os salteadores, gente perigosa daquela época. Então, quem era considerado, por exemplo, inimigo de Roma, também era morto e jogado ali naquele lugar, que era um grande lixão, onde as pessoas jogavam também os seus lixos. Sendo que essas pessoas não tinham direito a um funeral, então eram jogadas, nem serem enterradas. Elas não eram dignas de serem enterradas. Simplesmente pegavam seus corpos e jogavam ali. Ali era um lugar, onde diz a palavra, onde o fogo nunca se apagava. Por quê? Porque devido à quantidade de lixo e de corpos que tinha ali naquele lugar, tinha que fazer o quê? Se queimar sempre. Por isso que Jesus usou aquela expressão, né? Onde os vermes nunca morrem, né? E onde o fogo nunca apaga. Então Jesus estava tratando desse lugar, Geena. E o povo do sistema religioso, detentor dos direitos autorais da Bíblia, simplesmente para te enganar, meu irmão, puseram o nome de inferno, que não deixava de ser um local de sepultura, né? Mas eles não poderiam considerar, por exemplo, ali, colocar Geena em vez de inferno? Por quê? Por que eles fazem isso? Para ocultar de ti a verdade, para que você não chegue ao conhecimento. Inclusive, hoje em dia, se fazem muitas caravanas para conhecer o inferno, né? Muitas caravanas para se conhecer o Geena. Muita gente hoje vai a Israel e conhece aqui era o Geena, era o inferno. Muitas pessoas vão para o inferno, vivas, né? Ou seja, hoje em Israel existe esse lugar para se visitar. E detalhezinho, lá o fogo apagou e o verme morreu, só para te informar. Tá bom, querido? Mas vamos voltar aqui ao entendimento para saber o contexto do versículo de Mateus capítulo 18, versículo 17. Nós fomos ao verso 15, né? Vou colocar de novo aí o verso 15, já que voltamos aqui ao tema. Eu trouxe um esclarecimento que eu acho muito legal isso, tá? Então Jesus aqui falava acerca da lei de Moisés, dizendo que se o teu irmão praticou alguma transgressão da lei contra ti, primeiro você o repreende entre vocês dois. Então, se a pessoa se sentisse ofendida por aquele irmão, ele ia até aquele outro irmão e tentava um entendimento ali entre os dois. O engraçado é que muita gente também do sistema religioso se utiliza dessa fala de Jesus, né? E instituiu isso aí como uma regra dentro de muitas igrejas. Mas tudo bem, isso aí é o de menos, tá? Então, se o teu irmão te ouve, você ganhou o apreço do seu irmão. Quer dizer, eu vou ao meu irmão que transgrediu contra mim e repreendo. Se ele me ouvir, ganhei um irmão amigo. Mas André, e se o irmão não me escutar? O que eu faço? Versículo 16. E se nós estamos tentando entender o contexto, tá bom, abençoado? Do que Jesus usou a palavra igreja lá no versículo 17. E aí está. Bom, se ele não escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Amados, está claro aí para vocês o texto? Está claro? Está claro que esse negócio não é bem assim, não é uma bobeirinha isso aí que eu estou falando, é algo muito grave. Isso, amados, acontece muito dentro do sistema religioso, tá? Mas eu acho até uma forma saudável. Mas voltando aqui, abençoado, inclusive na lei de Moisés, sempre quando havia uma condenação mais pesada, tá? Tinha que ser sempre com 2 ou 3 testemunhas. Você só podia condenar uma pessoa à morte com 2 ou 3 testemunhas, testemunhando contra o acusado, tá? E agora no verso 17, Jesus fala da igreja. Jesus arrumou um jeito de falar de igreja aí, hein? Estranho, né, abençoado? Vamos ver aí na versão Jerusalém, o verso 17, que é o verso que está em questão aqui. Está aí. Então Jesus diz, se mesmo assim, continuando o entendimento, se mesmo assim o transgressor se recusar em ouvir, avisa na igreja. Aí temos que parar. Amados, vocês estão percebendo que a inclusão de eclésia aí nesse texto não fecha o raciocínio? Agora, eu te pergunto, o contexto dessa história está certo? Sim, está certíssimo. E bem coerente até para os padrões bárbaros daquela época. Então a crítica aqui não cai no contexto. A crítica aqui cai aonde? Em cima dessa palavra igreja que está aí no texto. E com certeza, meus amados irmãos, essa palavra aí foi alterada. Com certeza, o original aí não é eclésia. Algum abençoado meteu a mão nessa palavra. Então vocês estão notando
como eles vão manipulando maliciosamente as coisas? Amados, é claro que quem está no sistema religioso não está nem ligado nisso, nem se importam mais com essas manipulações, né? Que eles até estão fechando as Bíblias, né? Então, existem essas manipulações. Mas eu sei de uma coisa, tem um ditado que diz o seguinte: por onde passa um boi, passa uma boiada. E conforme diz um outro ditado, o diabo se esconde nos detalhes. É os detalhes. Se nós formos analisar essa descoberta, poderíamos até dizer que essa mudança aí não muda muito o conjunto da obra. Tá? Nós podemos dizer que não vai fazer muita diferença. Não é verdade? Porém, foi assim que fizeram as mudanças em todo aspecto bíblico. E eu vou mostrar o que resultou essa mudança aí. Tá? Aguarda aí. Então, meus queridos irmãos, é claro que não há aqui, a gente dá graça, parece até que a gente está pregando a teoria da conspiração, né? Quando falamos de sistema religioso. Esses irmãos ficam falando de sistema religioso. Não existe isso. A bem da verdade, não existe nenhum sistema religioso, tá? O que existe é um conjunto de dogmas, de doutrinas. E esses dogmas é que nós estamos trabalhando em cima disso para provar a você que são dogmas dos homens. Doutrinas humanas. Não existiu, abençoado, presta atenção, não existiu e não existe ao longo da história dessa religião homens que se juntaram, né, como uma sociedade, né? 10 homens se juntaram e formaram para pensar mudanças dentro do sistema religioso. Não existiu nada disso, tá? Não existiu pessoas que se juntou, vamos mudar a Bíblia para fazer isso. Não. Nós até tivemos alguns casos extras na história de papas aí que mudaram a Bíblia descaradamente. Porém, de maneira isolada, tá? Não foi uma convenção. Que mudaram mesmo a Bíblia na mão grande, esses homens. Então, pensar em sistema religioso como algo conspiratório seria, no mínimo, infantilidade pensar assim, porque não existe. Mas o grande fato é que toda essa história de 2000 anos está sendo o quê? Passado a limpo. E muitos que têm sinceridade no coração estão admitindo estes erros. O que está acontecendo é isso. Só para você ter uma ideia, hoje existe uma pressão tremenda para que a igreja se posicione, olha só o que eu vou falar, se posicione em relação a Maria Madalena e Jesus de Nazaré. Por quê? Porque os historiadores estão encontrando muitas evidências e já estão pressionando as igrejas para tomar essa decisão. Amados, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje no mundo, vocês terem uma ideia, tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, que o nome dela foi autorizado para ser mudado. Por quê? Porque a história, muitas coisas que estão sendo descobertas agora do passado do Brasil, que é preciso dar uma repaginada. Então tinha uma escola em Niterói que o nome dela era Infante Dom Henrique. E houve um processo de mudança de nome motivado pelos alunos que estavam estudando. Eles se sentiram incomodados com o nome da escola. Porque não fazia sentido o nome da escola ser esse. Por quê? Porque haviam, ou há, muitas lacunas tenebrosas no passado de Dom Henrique. Então fizeram uma consulta com os alunos, com os pais dos alunos, com os alunos que já estudaram naquela escola, né? E com o pessoal da comunidade, para saber sobre o que eles achavam de trocar o nome da escola. E todos foram unânimes pela mudança no nome dessa escola. Amados, e isso aconteceu por quê? Porque foram buscar no passado o caráter que veio à tona de Dom Henrique. E isso é saudável, André? Claro que é saudável. Amados, ninguém pode ser o dono da verdade. Ainda que as práticas do passado, né? Porque muitas práticas que eram feitas no passado eram aceitas pela sociedade daquela época. Isso não pode significar que hoje nós não possamos passar a limpo a história. Se algo que era motivo de glória no passado e se descobriu que é uma inglória, não há mais por que sustentar aquela glória.
Tá entendendo? E é isso justamente o que está acontecendo com tudo neste mundo. De acordo com o que vai avançando os processos em todas as áreas, se faz a necessidade de fazer o quê? Uma atualização. Então estão descobrindo muitas coisas em relação à igreja. E está vindo à tona. E vai vir à tona. Antigamente não. Antigamente ficava o quê? Reservado. Não vamos divulgar isso aqui que vai se estremecer. Então havia um comodismo, não, deixa como está. Hoje em dia não, as pessoas estão mais aguçadas a querer saber, estão buscando informações. Glória a Deus por isso. E isso faz as pessoas pensar. Então o que pensávamos antes, hoje nós não pensamos mais desta maneira. Tá entendendo? Mas vamos voltar aqui ao texto aqui, tá bom, abençoado? Essa foi uma pincelada também dentro dessa mensagem, eu precisava falar isso para vocês. Então, para entender melhor o texto e a palavra igreja que Jesus cita, em Mateus capítulo 18, versículo 17, que é eclésia, no original está eclésia, não faz sentido nenhum atribuir a ela. Vamos ver essa mudança como é que ficaria? Se fôssemos entender Mateus 18, 17 com o nome de eclésia, está dizendo aí, ó. Se recusá-lo, ou se recusa ouvi-los, diz-o à igreja, chamando para fora. E se recusar ouvir também a igreja, chamando para, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Então, por esta razão, a palavra eclésia, amados, ela foi modificada. Se nós analisarmos a lei de Moisés, veremos que Jesus estava falando de um procedimento em relação à Torá. E neste caso, é bem provável que a igreja desse texto aí, né, de levar uma pessoa a uma autoridade. Então eu encontrei uma passagem paralela, né? Muito usada, são passagens cruzadas, de Mateus capítulo 18, versículo 15, que fica em Levítico 19, 17. E eu vou colocar aqui também Provérbios 25, versículo 9. Eu vou colocar aqui referências cruzadas dessa passagem. Tá ali, ó. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende. Isso é o versículo 15, tá? Então vocês notem ali, ó, Levítico 19, 17 é o livro da lei. Jesus falou igual ali, está ali, ó, falando em Levítico 19, 17. Lá também em Provérbios 25, versículo 9, que também é um livro considerado do Antigo Testamento. Eu também encontrei essa passagem, uma passagem parecida em Lucas, onde Jesus aborda esse tema sem citar a igreja, que foi aqui, Lucas capítulo 17, versículo 3. Tá aí, ó. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Pronto, fechou a conta. Mas aqui, no versículo, nós estamos estranhando aqui essa eclésia que entrou aqui. Já no verso 16 de Mateus capítulo 18, que nós vimos também, eu encontrei outras referências, tá? Eu vou mostrar para vocês aí as referências cruzadas que eu achei no versículo 16 que nós analisamos aqui, ó, lá, referência cruzada de Mateus 18, 16. Números 35, capítulo 35, versículo 30, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6 e capítulo 19, versículo 15. Então são referências cruzadas em relação ao que Jesus falou. Então, amados, vocês estão vendo que tudo isso aí está levando a gente ao quê? A uma indicação que aquela igreja ali, de Mateus capítulo 18, 17, Jesus não disse igreja. Inclusive, todas as referências cruzadas pelo versículo 17 só existem no Novo Testamento. Quando eu coloquei Mateus capítulo 16, versículo 18, versículo 17, eu não encontrei referência cruzada do Antigo Testamento. Por que eu não encontrei? Por quê? Por que eu não encontrei? Porque mudaram a palavra que estava ali. Forçando você, quando fizer uma referência cruzada de Mateus 18, 17, te leva a vários versículos, que nós vamos ver lá na frente, onde fala de igreja. Você está entendendo? Abençoado. Eu vou colocar agora para vocês qual seria o entendimento correto desse versículo que nós estamos analisando. Esse seria o versículo transliterado, tá? Na versão certa. E ele diz o quê? Se recusa ouvi-los, dize-o a um sacerdote. E se o sacerdote recusar ouvir também, seja ele para ti como um pagão e um publicano, ou seja, ignore-o. Olha como é que a conta fecha aí. Mas se botar igreja,
Não fecha. Por quê? Porque igreja, o sentido de igreja é eclésia. Por isso que temos que entender o original do texto. E outra coisa, se você fizer uma referência usando essa palavra sacerdote, você vai encontrar várias referências cruzadas no Antigo Testamento. Mas se você mudar, tirar sacerdote como igreja, como está escrito, você vai encontrar várias referências em alusão à igreja, que mais tarde, mais na frente, aqui nesse estudo, nós vamos ver também essas palavras. Vocês estão entendendo, amados? Então nós concluímos que a mudança nesse texto foi proposital para dar ideia de igreja. E quando você lê igreja, nós não, né, abençoado? Mas quando o sistema religioso ele olha essa palavra igreja na Bíblia, automaticamente ele lembra dessas igrejas. Então levar a igreja significa o quê? Leve os seus problemas aos líderes. Leve os seus problemas àqueles que estão hoje na cadeira lá, se sentindo Deus. Que os problemas vão ser resolvidos pelos donos da igreja. Essa é a ideia. Então, amados, nessa segunda parte, nós analisamos 2 textos onde Jesus fala da palavra igreja. Em nenhuma parte mais, Jesus cita igreja em seus textos. Jesus não usa a palavra igreja, somente nesses 2 textos que nós analisamos, tá bom? Então, a conclusão da palavra igreja. Conclusão. Jesus Nazaré, em seus dias de vida humana, em nenhum momento apontou para que pudéssemos apoiar a ideia da construção de locais e colocar o nome de igreja. Não. Porque a reunião dos chamados para o reino de Deus, que seria a igreja, se dá em qualquer lugar. E o lugar não é santo. Santos são os que estão nesta reunião. Teve um abençoado aí do sistema religioso, a gente está até comentando muito dele, não vou falar o nome dele, vocês devem saber, um grande homem aí, um cara tatuado é o cara graduado, né? E ele falou que ele crê na predestinação para a igreja, não para pessoas, né? Ele fala para a igreja, mas espera aí, o que é a igreja? Igreja não é a reunião dos chamados para o reino de Deus? Eclésia, não é esse o sentido de eclésia? Chamados para o reino de Deus. Não é chamado para uma denominação. Então a reunião daqueles abençoados, a nossa reunião, nós nos tornamos igreja. Então quando você fala que a predestinação é para a igreja, automaticamente está se referindo às pessoas. E não às denominações. Não a igreja em si. Então é muito comum, abençoado, esses homens usarem desse subterfúgio para prender vocês. Então o fato é que aqui nós não vimos em nenhum momento Jesus disse construam templos. Jesus não falou isso, muito pelo contrário. Ele apontou para o templo daqueles dias, dizendo o quê? Que iria derrubar, para que fosse construído um templo inabalável e eterno dentro de nós. Jesus não falou, crie uma nova religião. Jesus não fez isso. Eles pegaram e criaram uma religião. Por isso que o templo de pedra, ele teve que cair no ano 70 depois de Cristo, onde houve aquela batalha toda que nós estamos falando aqui nesse canal sempre. Nós hoje entendemos que o simbolismo que se tratava ali, né, dessa queda, nós vimos, é um simbolismo, porém vieram outros homens e reergueram de novo milhares de templos ao redor do mundo. Então vocês estão notando, amados, a conspiração nos textos bíblicos? Por isso que eles, do sistema religioso, os seus líderes, lutam para manter de pé essa tradição criada pelos homens. Porque para eles é cômodo. Eles se sentem infortunados quando nós mexemos nisso aqui, que é a garantia o quê? Do sustento deles. Por isso manipularam o dízimo. Criaram essas regras para manter as pessoas presas. E o pior de tudo isso é que eles ignoram a igreja verdadeira, que são vocês. Vocês reunidos quando estão ali, ele ignora.
Eles acham que pode passar por cima de vocês. Então, amados, eles olham para as paredes e chamam de igreja. Eles não olham para vocês e chamam a reunião de igreja. Então, estão negando o quê? O conhecimento. Isso quando eles têm. Porque, na realidade, 90% desses homens são boçais. São boçais, abençoados. Tá entendendo? Bom, amados, então estamos terminando aí, encerrando essa segunda parte, né? Estamos terminando. Em que estamos explorando o nome igreja na Bíblia. Vimos então na primeira e na segunda parte. Quem não viu a primeira, eu te convido a você ver. Vimos Jesus de Nazaré falando de igreja. Já botamos abaixo, Jesus não estava tratando de nenhuma igreja dessas aí do sistema religioso que nós entendemos e vemos se falando que é a igreja. Então, ok? E na terceira parte, a outra parte, nós vamos analisar a igreja dos Atos lá que está escrito em Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos ver onde houve manipulação nos textos. Não percam a terceira parte. Vamos agora atravessar. Jesus já tinha ressuscitado e vamos ver o posicionamento das pessoas em relação à igreja. Tá bom? Então o encontro nosso já está marcado na nossa próxima reunião. E eu vou ficando por aqui, abençoados. Graça e paz aí. Até o nosso próximo encontro. Glória a Deus pela sua vida. With the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a